lo chiamo e gli dico: Romano, voglio aprire una libreria. Eu liguei para ele e disse: Romano, quero abrir uma livraria no meu vilarejo. Ele disse: que ótimo, lá tem quantos habitantes? Eu disse: 180. E ele disse: 180 mil dividido por... E eu disse: não 180 mil, 180 mesmo. Você é louca. Senhor de Maria. Imagina abrir uma livraria no topo de uma colina num vilarejo de menos de meio quilômetro quadrado na região da Toscana. Para você ter uma ideia, o Parque Ibirapuera em São Paulo tem 3 vezes esse tamanho. O vilarejo se chama Lutinhana. Lá vivem só 180 pessoas, a maior parte mulheres. Fica na comuna de Lucca. Pensa na bota que é o mapa da Itália. Lutinhana está no centro-norte dessa bota. É vizinha de Pisa, da famosa torre, e está na cartografia italiana desde pelo menos 218 a.C. Imagina que só dá para chegar no topo dessa colina onde fica a livraria a pé. Como abastecer uma livraria a pé? Com um carrinho de mão? Eu e o Gonzaga não podemos imaginar, mas a Alba Donati, essa voz que abriu o episódio, imaginou. E conseguiu realizar esse sonho, com a ajuda de muita gente. Hoje você vai conhecer a história dessa livreira e agitadora cultural. Ela disse não à possibilidade de seguir sua carreira no mercado editorial de Florença para voltar à sua cidade natal, Lutinhana, só para realizar esse sonho. Muitas pessoas quiseram viver esse sonho com ela, inclusive uma brasileira, que, aliás, fez com que essa história chegasse até a gente. Eu sou a Flávia Santos. Eu sou o Maurício Gonzaga. E hoje, a Rita Palmeira, nossa curadora e apresentadora, vai contar a história da Sopra La Pena, ou A Livraria da Colina. Este é o 8º episódio da 2ª temporada do Livros no Centro, podcast da Livraria Megafauna. A cada edição, a gente te conta uma história diferente de leitores, escritores e dos livros que fazem parte da vida deles. Você é louca! Essa foi a frase que a Alba Donati mais ouviu meses antes de inaugurar sua livraria no topo da colina do seu vilarejo natal, Lutinhana. Ela ouviu isso não só desse amigo em específico, já mencionado, o Romano Montroni. O Montroni foi por décadas diretor da imensa rede de livrarias, que também é um grupo editorial, Feltrinelli. Ele é um especialista. A Feltrinelli é a maior rede de livrarias da Itália. O companheiro da Alba, Pierpaolo Orlando, também estranhou a ideia e fez coro com Montroni. Mas Alba foi em frente. All'inizio ero da sola, perché perché lui un po' me guardava. No início foi sozinha, no comecinho. Ele me olhava como quem diz, tá louca. Mas depois ele embarcou no assunto. E talvez todos pensassem assim. Mas os outros habitantes da cidade, meus amigos, também me apoiaram. E foi uma coisa muito compartilhada, muito coletiva. È stata una cosa molto condivisa, molto collettiva, insomma. Como a gente já disse, essa é a voz da livreira Alba Donati. E a voz que dubla a Alba é a da Nina Knudson. Vocês já conhecem a Nina porque é ela que sempre lê os trechos dos livros que embalam os episódios aqui do podcast. Dessa vez, a Nina também conduziu a entrevista com a Alba em italiano, acompanhada da mãe dela, Mariela. E, por fim, traduziu a entrevista pra gente. Eu, que não falo italiano, só acompanhei a entrevista como espectadora, ou melhor, como ouvinte, como você está fazendo agora. A Alba Donati nasceu na comuna de Lucca, nesse vilarejo chamado Lutinhana, em julho de 1961. O vilarejo fica a 500 metros acima do nível do mar. Foi todo construído em pedra bem antes do ano 1000. Lá não faz nem muito frio, nem muito calor. No passado, a vida ali girava em torno de um castelo amurado com guarnição de defesa. Mas ele era pouco maior do que uma casa grande. Hoje, o castelo é uma das zonas do vilarejo. Quando criança, a Alba passava boa parte dos seus dias, em todas as estações do ano, desenhando o monte que tinha em frente à sua casa. Uma colina que para ela era uma espécie de Monte Kilimanjaro. Até hoje, ela nunca visitou esse monte, mas gostava de admirar a geada que cristalizava os campos e o trabalho incessante das formigas no quintal da casa. Uma vida predominantemente rural. A casa não tinha banheiro nem aquecimento.
Foi nessa casa que a Alba nasceu e viveu até se mudar para Florença para estudar. E para essa mesma casa voltou para construir a Sopra la Penna, sua livraria. E quindi sono tornata a stare nel paese dove sono nata, dove c'erano anche tanti fantasmi, tante cose. Voltei ao vilarejo onde nasci, onde havia tantos fantasmas, tantas coisas do passado a superar. Mas também o lugar onde eu comecei a ler, muito pequena. Molto piccola. Perché avevo una zia. Porque tinha uma tia que trabalhava de governanta nas casas de pessoas ricas e trazia livros para mim. E nelle case dei ricchi me portava i libri. Eu, aos 6 anos, lia livros malucos, dos quais não entendia nada, mas gostava muito de abrir aquela porta e entrar em um outro mundo. Di cui non capivo niente, però mi piaceva molto aprire quella porta e entrare in un altro mondo. Tia Feni, diminutivo de Fenísia, um nome inspirado no povo fenício, que aliás inventou um dos primeiros alfabetos da antiguidade. Tia Feni era uma mulher baixa e atarracada que dominava a arte de fazer sopas e passou a vida inteira servindo outras pessoas em suas casas. Os livros que ela ganhava dos seus patrões, como Oliver Twist, do Charles Dickens, e Pinóquio, do Carlo Collodi, ela entregava à sobrinha. E assim a iniciou na leitura dos romances e despertou nela o amor pelos livros. Fenísia era irmã de sua mãe, Iole. Alba então decidiu construir sua livraria numa parte da propriedade da família. In un pezzo di terra dove mia madre coltivava l'insalata. A livraria foi construída no terreno onde minha mãe cultivava alface. Um poggio. Um morro que, se eu mostrar, vocês não vão acreditar, porque era todo, como se diz em italiano, em dialeto napolitano, sgaruppato. Em italiano se diz, em dialeto napolitano se diz sgaruppato. Estava todo arruinado. Tivemos que fazer um aterro porque a lama vinha até aqui. Resumindo, conseguimos. Perché il poggio andava giù così. Quindi abbiamo dovuto fare un riempimento. Fizemos um financiamento coletivo, um crowdfunding para nos ajudar. Deu certo. Um crowdfunding per farci aiutare. A livraria da Alba vai ser inaugurada já já. Mas vamos do começo. A Alba, como dissemos, se formou leitora graças à tia Fenísia, mas também a seu pai, Rolando, que foi uma figura preponderante na continuidade dessa formação. Ele ensinou Alba a escrever aos 5 anos de idade. Aos 6, ela já enviava suas primeiras cartas para a tia Feni, que nessa época trabalhava numa casa de família em Gênova. Essa formação é continuada quando a Alba se muda para Florença para estudar. Não só para estudar, ela acabou vivendo toda a sua vida lá até 2020. Quando a Sopra la Penna foi inaugurada, em 2019, a Alba ainda se dividia entre Florença e Lucignana. E nas décadas florentinas foi aos poucos também se aproximando do mundo editorial. Eu tive um escritório de comunicação especializado em cultura. Lidava com projetos editoriais, eventos culturais, prêmios literários, convenções, etc. De eventos culturais, de prêmios literários, de convênios, etc. Um trabalho muito lindo, também muito estressante, obviamente, mas me permitiu conhecer autores muito importantes que eu amava. Mi ha anche consentito di conoscere autori che amavo molto, molto importanti. Alba era responsável pela comunicação em projetos editoriais. Antes de ter seu escritório, trabalhou em algumas editoras italianas de pequeno e médio porte. Mondadori, Le Lettere, Bompiani e La Nave de Teseu. Em 2016, foi nomeada diretora do Gabinetto Viesseux. O Gabinetto é uma biblioteca importantíssima de Florença, fundada em 1819. Começou como sala de leitura e encontro. Recebia e divulgava jornais e folhetos em inglês, francês e possibilitava o intercâmbio cultural com o resto da Europa. Fundado pelo marchand, editor e escritor italiano Giovan Pietro Viesseux, o Gabinetto pertenceu à sua família até 1919 e, poucos anos mais tarde, virou um órgão governamental. De passagem por Florença ao longo dos séculos, muitos célebres da literatura mundial frequentaram o Gabinetto. Os poetas Giacomo Leopardi, Alessandro Manzoni, Kipling, D.H. Lawrence,
e também Émile Zola, André Gide, Schopenhauer, Dostoiévski. O contato que a Alba teve com diversos escritores ao longo dos 25 anos à frente da divulgação de obras literárias, curadoria de eventos, acompanhamento de autores, entre eles o Michael Cunningham, a Daza Drandic, o Edward Carey, o Alberto Manguel, a fez fundar, no ano seguinte, 2017, uma escola em Florença. Junto com seu companheiro, Pier Paolo, fundou a Escola Fenísia, e o nome, claro, é uma homenagem à sua tia. Eles fazem a curadoria dos amigos escritores e profissionais do mercado editorial que vão realizar os cursos. Molti scrittori e molti addetti ai lavori, anche direttori editoriali, editor. São muitos escritores, muitos profissionais, também editores, pessoas muito interessantes. Fatta molto bene, diciamo. Sono persone sempre molto interessanti, insomma, sono gli scrittori più importanti. Não somos uma escola de escrita, como se entende, porque ninguém começa a escrever do nada. Primeiro se começa a ler, depois se começa a escrever. Mas ler é muito importante. Nessuno impara a scrivere da niente. Prima si impara a leggere, poi Portanto, é mais uma escola de leitura do que uma escola de escrita. Já para a área editorial, vamos desde a edição até a assessoria de imprensa. Per l'editoria invece c'è tutto diciamo dalla scrittura, dall'editing fino all'ufficio stampa. Portanto, a ponte Escola Fenísia, Livraria Sopra la Pena se criou naturalmente. A livraria é a irmã mais nova da escola. La gente però verrebbe molto volentieri a Lucignana. Quest'anno c'è stato, non so se la conoscete. As pessoas vêm para Lucignana. Esse ano veio Laura Imai Messina, uma escritora italiana que vive no Japão e escreve seus livros com histórias que nascem da cultura japonesa. Tutti libri con delle storie che nascono dalla cultura giapponese. Ela é muito amada na Itália, muito popular. Fizemos um curso com ela. Ela queria só 25 alunos e, em um dia, o curso ficou lotado. Sulla meraviglia, lei voleva solo 25 persone e in un giorno il corso si è riempito. Agora que voltamos para Lucignana, onde a Alba vive desde 2020, vamos entender como essa loucura da Alba se materializou. Em termos espaciais mesmo. No começo do episódio, você ouviu a Alba falando que havia um morro esgaropato, ou seja, arruinado. Para entender o terreno, você agora vai ouvir trechos do livro A Livraria na Colina, uma história real que parece um conto de fadas e se lê como um romance. Sim, tudo isso é o título do livro. Olha aí os romances da Tia Feni mais uma vez. Esse livro de memórias da Alba é escrito em forma de diário e foi publicado na Itália em 2022. Já foi traduzido para o francês, para o inglês, para o alemão, para o espanhol. É inédito no Brasil, mas saiu em Portugal esse ano pela editora Pergaminho, com tradução da Marta Pinho. O livro, ao que tudo indica, deve virar filme. Leitura de Nina Knudson. Eu não podia fazer uma livraria de palha. Assim, chamei a Valéria, minha amiga arquiteta de Florença, e pedi que imaginasse a livraria em madeira. A Valéria subiu a colina e, quando viu onde eu queria construir, teve uma epifania. Aqui temos um outeiro de 2,5 metros, escarpado, que desliza para uma descida de outeiros em avalanche, cheio de oliveiras inclinadas. Eu fazia posts com recantos de livrarias inglesas, francesas, holandesas, jardins com sofás provençais, portões, puxadores, cadeiras, lâmpadas. A Valéria, coitada, tinha que se haver com geólogos, engenheiros, postes de ferro. No dia em que, sobre a estrada de ferro que alargaria a base da nascente livraria, o carpinteiro mostrou as tábuas de madeira e entrevimos as paredes e o teto, estávamos felizes como duas crianças. Di chi ha perso lo scemo e lo piange in collina, di chi ancora bisbiglia con la stessa ironia. Estava inaugurada a Sopra la Pena, 7 de dezembro de 2019. Mas como nos ensinou Nora Ronay, que protagoniza outra história dessa temporada do Livros no Centro, non c'è perfetta Letizia. Não existe alegria perfeita. No dia 30 de janeiro de 2020, um mês e pouco depois da inauguração, a livraria pegou fogo.
Eram 5h30 da manhã. Alba ouve um grito na janela de sua casa. O aviso de que a livraria estava ardendo em brasa. Alessandra, uma das voluntárias da livraria, foi a porta-voz da notícia. Seu marido, Cláudio, que estava a caminho do trabalho na fábrica, foi quem primeiro viu a fumaça. Mandou que o filho, Michele, corresse para chamar Alba. Quando recebeu a notícia, Alba saiu em disparada, de pijama e tudo. Michele abriu a porta da livraria, Alessandra apareceu com baldes de água. Só que era tarde demais. A lateral esquerda da livraria foi abaixo. As estantes ficaram inteiramente chamuscadas. E os poucos livros que restaram, por pouco não viraram carvão. Estima-se que a perda foi de 500 livros. Graziano, o eletricista da fábrica, chegou para verificar a fiação. Tudo destruído. C'è stato um cortocircuito. Foi um curto-circuito em uma máquina de café expresso. Os fios entraram em curto com as luzes de Natal, creio eu. Dei fili che hanno fatto contatto con dei fili di Natale, credo, insomma, comunque um filho que tornava às 6 del mattino. Às 6 horas, um homem que esperava o filho voltar da fábrica falou: "Olha, tem fumaça na livraria." Vedo del fumo dalla libreria. Eu fiquei de um lado para o outro sem saber o que fazer e depois saímos. Não chamamos ninguém. E poi siamo riusciti, se non abbiamo chiamato nessuno. A vizinhança logo apareceu para ajudar. Bárbara, Rosita, Donatella, Moira, Mônica, Fabiola, Tiziana, Noemi, Márica, Elisa. Juntas começaram a arrumar e limpar tudo. A Sopra La Pena, sendo a primeira livraria da história de Lutinhana, tem muitos entusiastas e amigos. O lugar não era só um projeto ousado de uma moradora. Desde o começo era a realização também de um sonho coletivo. Entre trazer água e jogar água, nós conseguimos acabar com o incêndio. Tudo estava preto, os livros todos pretos. Às 9 da manhã, a notícia já era de conhecimento em todo o vilarejo e a imprensa também já divulgava o ocorrido. Era um período em que, em Roma, os nazifascistas queimavam livrarias. Dei nazifascisti bruciavano delle librerie. Então, todos os jornalistas ligaram perguntando se conosco se tratava disso. Respondia que não. No vilarejo, a maioria das pessoas quer proteger a livraria. Eu disse, não, não é così. Però io un po' così, quindi c'era muita voglia di difendere la libreria, ecco. Quando a Alba diz que a maioria das pessoas quer proteger a livraria, é porque a existência da livraria não é uma unanimidade no vilarejo. Tem gente que torce o nariz para aquele afluxo de gente por lá. Mas retomando, por que a imprensa divulgou amplamente o incêndio na Sopra La Pena e a foto de Alba estampava os jornais por toda a comuna de Lucca no dia seguinte, alguém bateu à sua porta. Essa pessoa havia lido a história no jornal enquanto tomava café numa padaria de Lucca e teve uma ideia. Ela tinha 8 caixas de livro para doar no porta-malas de seu carro. Era o espólio de sua mãe, falecida há poucos meses. Planejava se desfazer dos livros nos antiquários da cidade, mas mudou a rota. "Meu nome é Tessa", ela disse, apresentando para Alba. E descarregaram as caixas. Em 24 horas, a Sopra La Pena já começava a formar seu novo acervo. Nos meses que se seguiram, com a ajuda da vizinhança, dos amigos, dos voluntários e do segundo crowdfunding, a livraria começa a renascer para o vilarejo de Lutinhana. Diante desse empenho e da organização da vizinhança, nem parece tão surpreendente o fato de que só um ano e pouco depois do incêndio, em junho de 2021, a Sopra La Pena já realizasse a primeira edição de um festival literário. É o Little Lucy, segundo ela, um festival literário piccolo così, pequeníssimo. Em 2024, o festival chegou à sua 4ª edição. Invece Little Lucy è nato 4 anni fa. O Little Lucy nasceu há 4 anos e nasceu porque Lutinhana é uma aldeia de imigrantes. Como se sabe, as comunidades italianas em Londres, na Austrália, eram chamadas de Little Italy. Come sapete, le comunità a Londra, in Australia, si chiamavano Little Italy.
Gostei da ideia de resgatar essa história de imigração e transformá-la com o nome de Lucignana, que é um nome que vem de luce, lux, portanto, de algo que acende. Bem, para juntar o negativo e o positivo, em suma. Permettere, come dire, il negativo e il positivo, insomma. Se a etimologia de Lucignana é lute, lux, luz, a comuna de Lucca, por sua vez, significa clareira iluminada. Tratar o negativo do incêndio com o positivo da luz da literatura é, vá lá, um bom ponto de vista. A 4ª edição do Little Lucy, agora em 2024, recebeu, por exemplo, Alberto Manguel, escritor argentino radicado no Canadá e autor de, entre outros, A Biblioteca à Noite, que saiu pela Companhia das Letras em 2006, com tradução do Samuel Titan Júnior. Também passou por lá a filósofa italiana Ilaria Gaspari, autora de A Vida Secreta das Emoções, que saiu pela INE em 2022 e que esteve na Flip deste ano. A capacidade da livraria é pequena, cabem apenas 6 pessoas dentro da livraria e no máximo 30 na área externa, o quintal onde a mãe de Alba plantava alface no passado. Por isso, os encontros precisam acontecer ao longo de meses, que é o tempo que dura o festival. O Little Lucy recebe muito mais gente do que a livraria comporta. Quem não consegue entrar fica empoleirado nos muros que cercam a pequeníssima propriedade, assistindo às conversas. E ao fim de cada edição, ainda acontece uma caminhada espiritual. O festival dura toda l'estate. O festival dura todo o verão. Junho, julho, agosto, acaba no início de setembro. Toda semana recebemos um escritor, uma escritora, às vezes tem um tema. Temos nos saído muito bem, porque todo ano convidamos aqueles que ganham os prêmios mais importantes. Tutti gli anni invitiamo quello che vince i premi più importanti. Não satisfeita, também este ano, a Alba Donati e o Pierpaolo, seu marido, também curador do Festival Little Lucy e sócio na Escola Fenícia, criaram um prêmio. Adesso ho cominciato questo premio che si chiama Premio Scrutare Oltre la Collina. Agora comecei este prêmio chamado Escrever sobre o Horizonte da Colina. Scrivere sull'orizzonte della collina. Demos este prêmio a Manguel. É um prêmio que pode ser atribuído a escritores estrangeiros, mas, no geral, os outros são todos italianos. Para outros prêmios, é preciso ter um tradutor, é um pouco mais complicado. Oltre il premio, perché il premio possiamo avere un traduttore, mentre è un po' complicato. Todos os anos também fazemos uma caminhada, leituras de poesia. Este ano fizemos uma homenagem à poeta milanesa Alda Merini. Porque a Lucignana c'è un eremo. Sai cos'è un eremo? Em Lucignana existe um eremitério, onde vive um eremita. Demora meia hora de caminhada e todo ano vamos com alguém. Um ator, um personagem, em suma. Caminhar como entendia Thoreau, ou seja, caminhar com exercício de aprofundamento da própria bondade. Camminare come esercizio di approfondimento della propria bontà. A essa altura, você deve estar se perguntando por que a gente resolveu falar de uma livraria italiana. Pois bem, é porque um dia, uma caminhante brasileira, outra devota da literatura, no ano passado, descobriu a existência da Sopra la Penna. Quer dizer, essa é a minha hipótese. O pessoal da internet provavelmente começaria essa parte do roteiro assim. E porque toda história tem que ter um brasileiro no meio, uma gaúcha cruzou o caminho da Alba e da sua Sopra la Penna. Essa caminhante brasileira de quem eu falo agora nasceu na cidadezinha de Casca, perto de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Fez graduação e mestrado em Direito em Caxias do Sul. Mas em 2016 se mudou para Portugal para fazer um doutorado em literatura. Sobre o livro Água Viva, propriamente o 8º romance de Clarice Lispector, publicado em 1973. Daísa Risotto é o seu nome. E ela fez uma ponte pouco usual. Caxias, Coimbra, Lucignana. Uma mistura que só alguém com esse sobrenome, Risotto, seria capaz de fazer. Com perdão do trocadilho piada, que só alguém como a Laura Capeluchinic, criadora do Livros no Centro, seria capaz de fazer. E ela nos escreveu um e-mail contando a sua história, que é a de alguém que, por causa de um livro, teve a vida completamente bagunçada, e você já vai entender o porquê.
A Daísa é escritora, pintora, pesquisadora e fotógrafa brasileira com ascendência italiana. E ela deu uma pequena volta ao mundo antes de chegar à Lutiniana. Trocando em miúdos, de 2016 a 2022, a Daísa fez o seguinte trajeto: Coimbra, Lutiniana, Coimbra, Caxias do Sul, Coimbra. Na Itália, morando numa cidadezinha próxima a Milão, começou a frequentar a biblioteca local, conhecer pessoas, entender como era ser italiana na Itália. Cultura que, assim como a de tantos gaúchos, não era estranha para ela. Havia feito só um curso de italiano remoto e gratuito pela USP, mas ao conhecer com mais profundidade a língua italiana, se apaixonou. E claro, no meio de tudo isso, escreveu a tese sobre Clarice Lispector, que defendeu em Coimbra no final de 2022. Missão internacional cumprida, ou quase, a Daísa foi dar um passeio. E aí, em janeiro de 2023, eu fui para Lisboa e eu já sabia dessa livraria que tinha sido aberta em Lisboa, que são de duas italianas que se transferem para lá e abrem essa livraria pequenininha só com livros em língua italiana. Como chama essa livraria? Piena. Piena. Aí cheguei lá, assim, eu lembro que eu fui caminhando, era longe, não é no centro, não é... Aí eu comecei a olhar os livros, né, encantadíssima, não sabia por onde começar e de repente, eu não sei como, né, eu peguei o livro da Alba na mão e a primeira coisa que me chamou a atenção foi a capa, porque é uma aquarela a capa do livro dela. E achei realmente muito bonita. Comecei a ler a contracapa, a sinopse, e eu senti uma emoção muito forte, assim, uma vontade de chorar. Daísa comprou o livro da Alba Donati, A Livraria na Colina, e voltou para Coimbra. Já tinha começado a leitura e ficou muito interessada na história da Sopra La Pena. Foi procurar mais informações na internet e achou o e-mail da Alba. E resolveu escrever para ela, abrindo o coração. Primeiro, agradecia por Alba ter escrito o livro. Se apresentava e dizia que estava tudo bem com a sua vida, tinha trabalho, casa, mas queria uma mudança. Um sonho novo. Ficar mais próxima das coisas que amava. Escrever, pintar, fotografar. O sonho da livraria no vilarejo, em princípio a aventura meio delirante de uma só pessoa, se mostrou, mais uma vez, um sonho coletivo. Daísa estava, assim, se voluntariando para colaborar com a Sopra La Pena de alguma forma. No livro, ela havia descoberto que a livraria recebia voluntárias, em geral pessoas locais. Enfim, perguntar não custava nada e, acima de qualquer coisa, ela queria muito conhecer a livraria. Quando ela respondeu, eu fiquei assim, eu não acreditei, né? E aí, nesse e-mail, ela dizia, manda, enfim, se tiver um currículo para eu dar uma olhada no teu percurso, e um período que 15 dias, né? A partir de maio até setembro, 15 dias que você estaria disponível para vir para cá. Aí eu disse para ela, olha, o período que for bom para vocês, eu me adapto, para mim tá ótimo. Aí eu pedi demissão do emprego, aí eu deixei a casa onde eu morava, em Coimbra, deixei tudo, assim, as pessoas com quem eu falava diziam, ela é maluca, né, terminou o doutorado, conseguiu um trabalho, tá num lugar já conhecido, morando com pessoas amigas, pra quê? Daísa, assim como a Alba, também foi chamada de louca, mas chegou a Lutiniana no dia 2 de julho de 2023. Lá ficou por 15 dias. Era esse o combinado. Um voluntariado de 2 semanas com hospedagem e alimentação inclusas. Mas não foi muito fácil chegar lá. Pegou um voo de Caxias para o Rio e do Rio para Lisboa. De Lisboa para Florença. Em Florença pegou um trem para Lucca. De Lucca, outro trem para Fivizzano, que é a estação mais próxima da região onde fica a livraria. Quando chegou em Fivizzano, sentou-se num banquinho. Não era propriamente uma estação de trem, mas uma espécie de casinha. Era um domingo. E ficou esperando que alguém da livraria fosse buscá-la.
Pier Paulo apareceu para buscar Daísa. Para chegar até a hospedagem, uma imensa ladeira. Malas guardadas, Daísa saiu para enfim conhecer a livraria. Atravessou mais uma imensa ladeira de colina. E, enfim... Eu cheguei assim quase meio... será que é aqui? Então eu vi aquele portãozinho verde e não é super evidente, porque você está andando pela rua e se você, digamos, não é um pouco atenta, talvez você até passe reto. Cheguei, né? Logo depois a Alba desceu, né, que ela estava em casa, desceu para a livraria, eu cumprimentei ela e logo já comecei assim, deixa eu ver se eu posso ajudar em alguma coisa, se tem alguma coisa para fazer. Naquele primeiro momento eu não entrei diretamente para ver os livros, nada, foi mais sentir aquilo que estava acontecendo em contexto da livraria, enquanto espaço, enquanto lugar assim... imerso na natureza, né? Porque é um jardim que te leva até aquele pedacinho de mundo com livros. Depois dessa temporada no mundo com livros, Daísa foi fazer uma viagem de um mês. Não sabia o que faria depois. Estaria livre em meados do mês seguinte, agosto de 2023. Ana, amiga que fez na Só Pra La Pena, a convidou para se hospedar em sua casa, na área rural de Lucca. Daísa foi, ficou um tempo. Arranjou um emprego, alugou um apartamento no centro de Lucca e na Toscana ficou. Permaneceu nesse emprego até maio deste ano, quando se demitiu do emprego e adivinha, a vida dá poucas ou muitas voltas. Quando reabriu o período de voluntariado para esse ano, eu não me inscrevi. Porque eu disse, e eu não quero ser irresponsável com a Alba, com a livraria, e também não quero ser injusta com pessoas que também querem viver essa experiência. E um dia a Alba me mandou uma mensagem, mas você não vem? Eu tô te esperando. Daí eu disse, Alba, não, vamos dar oportunidade de repente para outras pessoas, e aí ficou em aberto. Aí um dia a Alba me escreveu uma outra mensagem dizendo, olha, eu espero que você venha. Agora eu estou em Lutinhana sem saber quando eu vou embora. Era uma experiência muito bonita, mas nunca cheguei a pensar nisso como uma possibilidade de me formar como livreira e trabalhar com isso, embora sempre esteve no meu imaginário um dia ter uma livraria. Uma escritora e produtora da zona rural da Toscana que trabalhou no mercado editorial de Florença a vida inteira. Sonhava um dia ser livreira e consegue realizar seu sonho ao voltar décadas depois para o vilarejo onde nasceu. Uma advogada nascida numa cidadezinha chamada Casca, que deixou tudo para trás para seguir seu amor pelos livros mundo afora. Deixou o direito, o Brasil, foi estudar literatura em Coimbra e aprendeu italiano. Um dia de passagem por Lisboa, vai conhecer uma livraria especializada em livros italianos e encontra o livro da escritora da zona rural da Toscana, que sonhava um dia ser livreira, e ali narra como conseguiu realizar esse sonho. A ex-advogada, também escritora, se encanta com o sonho da livreira e manda um e-mail dizendo que gostaria de encontrá-la, de conhecer sua livraria. A livreira se encanta com a escritora. A escritora descobre que também quer ser livreira. É curioso isso, porque semana passada nós pegamos os livros. A Alba mantém muitos dos livros que estavam nessa livraria antes do incêndio. E aí, curiosamente, eu abri um dos livros e tinha um marca-página com uma citação do Emerson. E eu disse, Alba, escuta essa, porque chegava a ser assim, era tocante e era curioso ao mesmo tempo, né? Ogni libro dato alla fiamme illumina il mondo. Cada livro lançado às chamas ilumina o mundo. Caso você esteja passando pela Toscana, eu deixo aqui o serviço. A Só Pra La Pena, no outono e no inverno, só abre às sextas, aos sábados e aos domingos, das 10 às 13 e das 15h30 às 18h30. No verão, funciona de quinta a domingo, nesses mesmos horários. A Alba e a Turma da Colina recebem centenas de turistas o ano inteiro. E no momento estão preparando a nova sede da livraria.
que é quase no mesmo lugar. Vai ser no prédio ao lado, uma casa bem maior que vai ter também um café e ficará aberta em todas as estações do ano. Ao longo desse episódio, você ouviu trechos de 2 músicas do cantor genovês Fabrizio De André. Elas estão no álbum Non al denaro, non all'amore, né al cielo. Dinheiro não, nem amor, nem paraíso, lançado em 1971. Ele é baseado num livro de poemas, uma coletânea de epitáfios, precisamente, chamado Spoon River Anthology, publicado pelo poeta americano Edgar Lee Masters, em 1915. O título do álbum é uma citação direta a um verso do primeiro poema do livro, chamado The Hill, a colina. No Brasil, há 2 traduções do livro Spoon River Anthology. Uma de Ivan Justen Santana, publicado pela Cotter Editorial em 2022, outra de Juliana Ragusa e Bruno Costa, em pré-venda pela editora Ex Machina. Eu já volto para conversar com a Flávia Gonzaga. Essa história foi a primeira história que chegou para a gente por uma ouvinte. Na verdade, quer dizer, outras histórias não chegaram também por ouvintes, mas são ouvintes amigos, gente que a gente conhece. E a Daísa era uma pessoa que mandou um e-mail contando essa história de como a vida dela foi transformada por esse livro da Alba. E é uma loucura, porque o roteiro da história dela parece de fato com uma comédia romântica, né? Que é uma coisa que a gente fala ali por alto no roteiro, que é esse cenário de um vilarejo na Toscana, uma livraria no alto de uma colina. Tá tudo já feitíssimo para filmar, né? Eu escutando essa história toda, né, lembrei de alguns livros que eu indicava na livraria que eu trabalhei há uns anos atrás, que acho que traziam histórias que tinham esse ar, assim, esse clima pueril, esse clima interiorano, de verdadeiros paraísos, assim, tal. O primeiro livro é o Sob o Sol da Toscana, de Francis Myers, é da editora Rocco. E até virou filme esse livro, né? E tem outro. Eu vi. Você assistiu? É bom esse é bom? Claro que não. Eu não tive Não coragem. recomendamos. E o outro era Um Certo Verão na Sicília, da Marlena de Biasi. Saiu pelo Objetivo, a tradução de Paulo Afonso. Eu indicava muito esses livros sem nunca tê-los lido. A gente fazia meio que eu olhava o perfil da pessoa assim tal e indicava esses livros para os clientes que apareciam assim tal. Eles faziam tanto sucesso que chegou até ter uma sessão em livraria, né? As editoras e as livrarias, meio que o mercado se organizou para ter mais traduções desse tipo de romance, em que a pessoa viaja para outro país e tem sua vida transformada de alguma maneira. Normalmente uma mulher, né? Normalmente uma mulher que vai, sei lá, comer, rezar e amar por aí. Exato. Enfim, e aí as livrarias, eu não sei se ainda tem, mas existe uma estante destinada a esses livros para o cliente se encontrar mais fácil e conhecer outros autores ali naquela estante. A Flávia falou que não sabe se ainda tem, porque na Megafauna não tem, né? Não Aliás, tem. você falou que outro dia alguém apareceu lá pedindo uma coisa parecida. Essa estante, e aí eu fui contornando, explicando que a gente coloca a ficção na ficção. É isso. A outra coisa que chamou a atenção é esse lance de como a livraria aguça o imaginário das pessoas, assim, né? Então, a moça, a Daísa, né? Se deslocar até lá para trabalhar numa livraria, né? Coisa que ela nunca tinha trabalhado até então. Esse é outro detalhe que me chamou bastante atenção, assim, no episódio, né? Todo mundo foi cooptado por um lugar chamado Notting Hill. Parece isso, assim, então. Engraçado que é uma história romântica sem romance, né? Não tem amor romântico rolando. Não, né? tem. Acho que não entrou no roteiro, mas a Alba, que já vivia com o Pier Paolo acho que há muito tempo, resolveu fazer o casamento deles. Se duvidar, está nas redes sociais da Só Pra La Pena, tem que olhar. E a gente precisava entrevistá-la para concluir o roteiro, o episódio. A gente já tinha entrevistado a Daísa meses atrás. E ela não podia porque ela estava preparando as coisas para o casamento dela em Lutinhana. Então teve um casamento, teve uma história de amor ali, que não sei qual é a relação com a cidade, mas enfim, teve um casamento caracterizando a comédia romântica. Então a gente já sabe qual é o roteiro do filme, né? Nossa, eu consigo imaginar a Laura Pausini cantando Per Amore.
Como canta aí, Gonzaga? Não sei. Gonzaga. Com esse episódio, como não sou uma leitora desses livros, não tenho, assim, fiquei pensando em livros que o personagem viaja, né? Porque, tipo, nesses livros, normalmente, uma mulher vai para um outro lugar e se reconecta com si mesma e com a vida. E aí eu lembrei de uma série de livros que eu amo muito, que eu li no tempo da faculdade, quando eu ainda morava no CRUSP, que é o conjunto residencial lá da USP, que é uma série de livros, O Guia do Mochileiro das Galáxias. Que é a história do Arthur e do Ford, que eles saem da Terra quando a Terra é destruída. Então eles saem daqui. Eles saem porque o Ford é um ET disfarçado de humano. Existem. E eles vão para o universo. Então é um livro do Douglas Adams, que foi traduzido pelo Paulo Henriques Brito, que eu nem sabia. Isso a gente ficou meio chocada. Meio chocada. E pelo Carlos Irineu da Costa, sai pela Arqueiro. E aí, nessa história, eles vão viajando pelos lugares do mundo. E é uma grande crítica à burocracia, ao estado que o nosso mundo Terra estava ali na época. São 4 livros originalmente, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, o primeiro, Restaurante no Fim do Mundo, A Vida, o Universo e Tudo Mais, e Até Mais e Obrigado pelos Peixes. Eu lembro que eu me divertia muito, muito lendo esses livros, assim. Eu lembro que a gente chegou até, talvez, a andar com toalhas na mochila, porque a toalha é um instrumento muito usado no livro. Eu e minha amiga Vanessa, a gente… Mas isso sinalizava que vocês eram mochileiro das galáxias? Que vocês eram mochileiros? Não, a gente era o mochileiro das galáxias, viajantes intergalácticos. Coisa de nerdola, gente, isso. Cada um com a sua caminhada espiritual, né? Exatamente. Mas é isso, me lembrou mais livros de pessoas que viajam. E você, Rita, você te causou alguma… A minha indicação, acho que vai um pouco por outro caminho, né? Ouvindo o Gonzaga até falar dessa coisa do imaginário, das livrarias, eu lembrei de um livro que me marcou muito quando eu li, que eu também estava na faculdade, devia ter uns 20 anos, 19, sei lá, que é um livro do Hemingway, que chama Paris é uma Festa. A edição que eu tenho é uma edição da Civilização Brasileira, com tradução do Enio Silveira. E é um livro de memórias do Hemingway desse período em que ele morou em Paris, quando ele era bem jovem. Aliás, tem uma epígrafe famosa desse livro, que, nossa, eu quando tinha 20 anos citava o tempo todo. Vou até ler aqui rapidinho. Uau, essa edição é bem nova, hein, Rita? Não, mas ela é ótima. Eu sou uma senhora já. Ela é ótima. Que é assim, se você teve a sorte de viver em Paris… quer dizer, a epígrafe é um relato dele, né? É do Hemingway para um amigo, em 1950. Que diz assim, se você teve a sorte de viver em Paris quando jovem, sua presença continuará a acompanhá-lo pelo resto da vida, onde quer que você esteja, porque Paris é uma festa móvel. E muita gente cita isso. E eu li esse livro que narra, então, uma das coisas que narra esse período da vida do Hemingway. Ele tinha 20 e poucos anos, ele viveu em Paris, uma situação material muito complicada, então ele muito duro, tendo que… enfim, passando perrengues de dinheiro, mas ao mesmo tempo convivendo com uma multidão de escritores expatriados. A gente está falando aqui da década de 20, como a Gertrude Stein, o Fitzgerald e mais um monte de gente, o que fazia de Paris também um lugar ali muito vibrante desses escritores norte-americanos que tinham ido para lá. E eles tinham uma relação forte, eles se reuniam numa livraria chamada Shakespeare & Company, que é uma livraria de livros anglófonos, né? E que tinha um esquema na época, né? O Hemingway fala disso, de biblioteca de aluguel, uma espécie de uma locadora de livros. E ele não tinha dinheiro nem para fazer a inscrição nessa locadora, né? Mas mais do que tudo, essa livraria era um ponto de encontro desses escritores todos, e rendeu, enfim, trocas literárias e de vida memoráveis que estão nesse livro dele, que é uma delícia de livro. E a livraria, ela existe até hoje, virou ponto turístico, e a gente estava tentando lembrar, ela foi retratada, já foi retratada em vários filmes, como do Woody Allen, que faz uma homenagem justamente à livraria, a esse circuito cultural, que é o Meia-Noite em Paris. E aí outra, quer dizer, uma comédia romântica inteligente. Do Linklater, do Richard Linklater. Que é antes do… É o que se passa em Paris. É o que se passa em Paris. Antes da meia-noite? Não, antes do pôr do sol. Dessa trilogia. É dessa trilogia. Não sei. É da trilogia a que se passa em Paris, a do meio. E que tem também, eles passam por essa livraria.
que é realmente um marco turístico, um ponto de encontro até hoje e tal, e bem conhecida. Então, a minha recomendação é esse livro do Hemingway. Mais alguma coisa? A gente passou por todos os gêneros literários nesse episódio, né? Acho Até que a ficção científica rolou. Acho que a gente só faltou falar da Julia Roberts, né? Só falou. Beijo, Júlia. É isso, vamos pro quadro Sabe Aquele Livro. Quem já trabalhou como livreiro sabe que uma das atribuições do cargo é decifrar enigmas. Então, para treinar aqui a habilidade da adivinhação, a gente criou o quadro Sabe Aquele Livro? Funciona assim. Você manda um áudio descrevendo a obra que está procurando e a gente desvenda o mistério aqui no podcast, de improviso. Na temporada passada, eram 3 áudios por episódio. Nessa temporada, a gente tem só um áudio por episódio. Então agora é sem segunda chance. Estão prontos? Pronta que nem o Santos para subir. O áudio foi mandado por um ouvinte anônimo de São Paulo. Oi, pessoal. Eu queria saber se vocês têm um livro. É uma coletânea de poesias que foi lançada recentemente. E tem uns astronautas, assim, na capa. Alguns, assim, um de lado. Você sabe que livro é esse? Astronauta? Não é o Guia do Mochileiro. Que Agora, nossa, uma coletânea de poesia com astronauta na capa. Eu não lembro de nada. Eu tenho uma ideia. Só o Melvin pra acertar essa daí. Putz. Não, mas coletânea são vários. Desculpa a ignorância. Coletânea são vários poetas ou coletânea de um poeta só? Um poeta só. É a Asma? A Asma tem uma. Não. Não é coletânea. Não. Então. O que é aquele desenho? O que é o quê? Não é uma carta de tarô no Asma? Sei lá, agora me vi. Acho que eu misturei. Gente, um poeta só. Não é o Asma, é um poeta só. Um poeta só. Um poeta ou uma poeta? Nossa, mas é muita dica que vocês querem. É um poeta. Não, mas não tem desenho ali, não. Olha, o que eu lembro. Você vai discordar do ouvinte anônimo? Não, eu tô pensando aqui. Não, é que eu só pensei na dobra da Dília, que saiu recentemente. A da Relicário, que eu esqueci. É premiado? Recém-premiada? Não. Não? Não sei, gente. Desculpa, poetas, foi mal. Não, vou dar mais uma dica, tá? Poeta que morreu. É algum livro do Armando, que morreu Freitas agora? Filho? Freitas Filho? Não. Morreu faz tempo? Pra mim não parece muito. Eu sei quando foi. Pra mim não parece muito tempo. Mas vocês são mais novos do que eu, né? Eu sou uma senhora, né? Como a gente já falou da minha edição do Hemingway. Eu desisto. Eu também, não faço ideia. O do Heringer tem uns desenhinhos ali no fundo, né? Mas não é o dele, né? É o dele? É o dele? Mas não sei o nome daquele livro. Sei que a capa é verde. Também sou poeta? Não sou poeta. Não sou poeta. Do Vitor. Nossa, a gente demorou pra chegar no Vitor Heringer. Mas aquilo eu sei que tinha uns desenhos ali, tá? Mas eu não reparei astronauta. Olha, eu não soube quando chegou, tá? Eu sei da cola. O livro é Não Sou Poeta, Poesia Reunida, do Vitor Heringer. Saiu pela Companhia das Letras e a capa é do Matheus Valadares. Foi um livro organizado póstumamente pelo Eduardo Heringer, que é irmão dele. Ok. Vocês demoraram, achei que vocês iam matar. Não, porque agora pensando na coleção, eu nunca prestei atenção no verde. Eu falo o verde, o amarelo e o azul. A gente nem presta atenção nos desenhos. É verdade. Para participar do quadro Sabe Aquele Livro, é só mandar seu áudio para o WhatsApp 11 910 15 0229. Conta pra gente também se você tá conseguindo adivinhar as charadas que passam por aqui. E para terminar essa edição, uma boa recomendação de leitura. Com o quadro Devorados, a gente traz para cá, a cada episódio, um livro que uma pessoa da nossa equipe ou um convidado especial devorou e recomenda. Hoje, quem vai sugerir uma leitura para vocês é a tradutora e poeta Francesca Cricelli. Olá, aqui é a Francesca Cricelli, poeta e tradutora. Estou mandando esse áudio aqui de Reykjavik, na Islândia onde eu moro, para falar de um dos livros da minha vida, que se chama As Pequenas Virtudes, Le Piccole Virtù, que é uma coletânea de ensaios publicada em 1962,
mas escrito num arco de tempo muito maior pela escritora italiana Natalia Ginzburg. É um livro que foi publicado também no Brasil, primeiro pela Kozak Naif, em 2015, e depois uma reedição pela Companhia das Letras, com a mesma tradução, a tradução do excelente Maurício Santana Dias. E nessa coletânea de ensaios, a Natalia Ginzburg, ela reflete sobre temas cotidianos de uma forma muito profunda, sensível e perspicaz. Ela aborda vários assuntos, assim, desde a educação dos filhos até as questões sobre o exílio. E é isso que ela chama de pequenas virtudes no dia a dia, como a coragem, a honestidade, a simplicidade. É um estilo de escrita intimista e ao mesmo tempo é algo universal que não está só circunscrito àquele momento em que ela escreveu. Ela transforma suas experiências pessoais que vão desde a perda do seu primeiro marido durante o fascismo até um texto sobre o grande amigo dela, Cesare Pavese, sobre o casamento, enfim. É um texto lindo e atemporal, mas eu queria destacar o meu conto preferido aí, o meu texto preferido, que se chama Le Scarpe, os sapatos rotos, quebrados, e esse foi escrito em 1945, ela tinha mais ou menos uns 30 anos, os 3 filhos, ela estava morando em Roma para trabalhar e sustentar os filhos. E ela, que sempre foi muito cuidada, de forma vigilante, atenta e pelo afeto familiar, se vê dividindo um quarto com uma outra mulher que se torna então amiga dela e andando com esses sapatos quebrados, que é a única forma, os únicos que ela tem, que ela não pode consertar porque no dia seguinte ela tem que usar o mesmo sapato. E é lindíssimo, e ela fala sobre essa tensão também da liberdade de estar morando lá sem os filhos, escrevendo, e desse momento futuro do retorno para encontrar os filhos, onde ela vai se tornar uma outra pessoa, uma pessoa mais grave, materna. E eu me apaixonei profundamente por esse texto muito antes de ser mãe. E hoje em dia eu acho que ele ressoa de uma forma ainda mais impactante na minha vida. Eu recomendo muitíssimo a leitura desse livro, que mudou minha vida. O Livros no Centro fica por aqui. Lembrou de alguma história legal sobre livros que possa render um bom episódio? Você pode mandar sugestões pelo @livrariamegafauna no Instagram ou por e-mail podcast@livrariamegafauna.com.br. A gente queria agradecer a Alba Donati e a Daísa Risotto e também a Francesca Cricelli, a Mariela Miano, o Lorenzo Mami e a Maria Emília Bender. O podcast Livros no Centro é realizado pela Livraria Megafauna. Eu sou a Irene de Holanda, diretora da Megafauna, e dirijo Livros no Centro junto com a Fernanda Diamante. A criação do projeto e a edição de roteiros são da Laura Capellucinic. O roteiro é da Bruna Beber. A Rita Palmeira, curadora da livraria, cuida da pesquisa e também colabora com a edição de roteiros. Ela apresenta o Livros no Centro junto com a Flávia Santos, livreira e coordenadora da loja. O Maurício Gonzaga e o Melvin Brito, livreiros da Megafauna, se revezam na conversa do segundo bloco do podcast. Eles e a Flávia Santos colaboram com a Rita Palmeira na curadoria dos livros citados nos episódios. A Nina Knudson, coordenadora de eventos da Megafauna, lê os trechos de livros citados. A trilha sonora original é do João Camareiro. O desenho de som, a montagem e a finalização são do Vitor Oliveira. E as músicas complementares são do Vitor Oliveira e do Blue Dot. Esse episódio também usa trechos das músicas Un Mato e Dormono sulla collina, de Fabrício de André. Quem faz a direção de locução é a Mika Lins. A pesquisa para o podcast é da Sheila Miranda. A Fernanda Fischer é responsável pela identidade visual. A ilustração é da Veridiana Scarpelli. A Leana Ferreira e a Manuela Stelzer fazem a comunicação do projeto e o André Stefanini faz a diagramação. O Ricardo Terto cuida da distribuição em todas as plataformas. A transcrição de áudio desse episódio foi feita pelo Bruno Santos e pela Nina Knudson. A Nina Knudson também fez a tradução dos trechos em italiano. Quem faz a checagem é a Karime Elmor. Esse episódio do Livros no Centro foi gravado no estúdio Baticum. O
Os livros que citamos estão na descrição do episódio. Os que estão em catálogo você encontra na Megafauna e no site da livraria. Defenda o livro, frequente livrarias independentes. Dessa forma, você descobre boas leituras e ainda fortalece a bibliodiversidade. Ficamos por aqui e te esperamos no próximo episódio.